Eu quero dizer para vocês que nós temos muitas palavras que eu já preguei aqui nessa igreja que eu poderia repregar, porque as palavras elas não ficam velhas, né? Tem coisa que a gente pregou aí há 2 anos atrás que pregasse hoje ia ser novidade. Então eu tenho muitas palavras, eu tenho muitos slides para treinamento assim. Eu tenho slide, meu Deus do céu, que não acaba nunca mais. Pelo menos para um pregador só. Só que tem dias que a gente fica perguntando ao Pai, Senhor, o que o Senhor está querendo? Né? Por exemplo, hoje é um dia especial, hoje é um dia de treinamento, né? Aí eu tenho lá 1000 slides de treinamento. Aí, olha como que é difícil, você fala assim, Senhor, o que o Senhor quer nos treinar hoje? Então você imagina como é complexo você ter tantas informações e você tentar decifrar qual é a informação que a igreja está precisando para o dia de hoje. Né, os pastores que estão aqui, falando nisso, o pastor Douglas está aí, pastora Júlia, vamos aplaudir aqui os nossos pastores. Pastor Darcy, pastora Sueli. Eles vieram de viagem lá da igreja, lá que fica lá. Estão por aqui hoje. Aleluia. O pessoal está aqui na tela, aqui, o pessoal do Porto aí. Ei, benção. Glória. Glória a Deus. E aí, falando dessa complexidade de tentar decifrar o coração do Pai, ouvir Deus, na verdade, não é decifrar o coração de Deus. Quem sou eu para decifrar o coração de Deus? Pelo amor de Deus, né? Mas de tentar interpretar o que Deus está falando comigo. Essa é a dificuldade. De interpretação. Eu, não Deus. E hoje eu estava nesses dias em crise, né? Em crise, perguntando, Senhor, o que eu levo para esse pessoal? A gente tá tão fresquinho aí de tantas informações. Terça-feira passada foi o Perseverão, né? Perseverão do alinhamento, né? Tem tantas coisas para alinhar, coisas boas, né? A gente está falando de coisa boa. Eu estou sentindo uma unção tão gostosa. Ô Dogão, só tira foto de mim daqui para cima, tá? Porque eu amarrei minha camisa aqui, por conta de que minha esposa olhou assim e falou, tá parecendo sua barriga. Aí eu tô aqui tentando, então não tira foto daqui para cima não, daqui para baixo não. Glória a Deus. Mas eu tô sentindo uma unção tão fresca. Eu quero confessar algo para vocês que hoje eu posso falar. Eu acho que eu já devo ter comentado isso alguma vez, mas eu acho que não foi com a igreja. Com alguém, com alguma reunião. Mas hoje eu vou abrir com vocês porque já inverteu o quadro, então eu posso abrir. Falando isso, eu já quero dar uma liçãozinha para vocês aqui. Abre parênteses. Segura essa. Não antecipe nada do que Deus está fazendo para os outros. Por exemplo, você está no processo de cura, não antecipe dizendo para as pessoas que você está sendo curado. Seja curado primeiro, depois você conta o testemunho. Comprou um carro. Você comprou um carro. Comprou a prestação. Não antecipe dizendo esse carro é meu. Porque esse carro só vai ser seu quando você terminar de pagar. E olha que vergonha. Você comprar um carro, vir aqui na igreja, conta testemunho. Aí daqui 1 ano você devolve o carro porque não teve dinheiro para pagar. Que vergonha. Então, às vezes a gente antecipa. Eu estou falando isso porque eu sou um deles, tá? Eu fico ansioso para falar. E às vezes eu solto que eu não deveria. E eu aprendi muitas lições com isso. Então hoje eu seguro muita coisa. Mas não é porque eu não quero contar. Na verdade eu estou aqui coçando para falar. É porque eu já sei que às vezes você fala e estraga tudo. E não estraga tudo só porque você falou, estraga tudo porque você jogou no reino espiritual. E muitos corações não estão alinhados com o seu. Eles não estão alinhados com a sua fé. E quando você solta, pronto. Aí vai ter alguém que por conta de um pensamento, por conta de uma fala, porque ele vai falar para o outro, você viu? O Darcio disse que comprou um carro lá. Quero ver se vai conseguir pagar. Pronto. Esse irmão liberou uma palavra contra. E palavra contrária, a Bíblia fala que é feitiçaria. Então imagina, até então estava tudo certo, comprou, eu vou pagar, você e Deus. Só que aí você contou para quem? Para um feiticeiro. Espiritual, né? Que ele está dentro da igreja. Então, tem que tomar muito cuidado nos processos, não só de aquisição de bens,
mas tem que tomar cuidado com os processos de cura também. Então, às vezes, a gente está dentro de algum processo, a gente acaba falando, e aí atrapalha o processo. Não é que Deus não vai curar, mas atrapalhou porque você falou. Então, isso aí já aconteceu, e por isso eu vou contar. Que é o quê? Olha que bonitinho, tem até limãozinho aqui hoje. O pessoal está ficando, olha isso aqui, gente. Glória a Deus. E aí, eu fui uma pessoa muito problemática na minha alma. Vocês sabem disso, já contei isso aqui. Uma área que o diabo sempre tentou comigo foi na alma. E passou muitos anos, muitas coisas aconteceram na minha vida. E olha a coisa interessante, eu percebi, porque eu sou uma pessoa muito de data, sabe? De data. Eu guardo datas. Inclusive, eu tenho uma agenda que eu estou tentando fazer um histórico da minha vida. Então, eu estou puxando na minha memória datas importantes e quando aconteceu certas coisas, eu estou pontuando. Tal ano aconteceu isso, tal ano aconteceu tal data, foi a virada não sei o quê, o filho nasceu. Então, eu estou tentando buscar essas coisas. E aí, o que aconteceu? De repente, acho que foi meados aí de 2017, eu tive um insight sobre algumas coisas que eu estava lutando na minha vida. Porque todo ano era uma guerra. Na situação igreja, como igreja, escute bem. Como igreja, era assim, fonte de alívio. Porque como igreja, eu já tinha percebido isso, eu já falei para os obreiros, que era assim, era só fazer o aniversário da igreja, meados de julho, quando a gente fazia o aniversário da igreja, que a gente profetizava para o próximo ciclo, começavam as guerras aqui na igreja. Era impressionante. Então, era fazer aniversário da igreja, dia 15 de julho, em agosto, começavam as guerras da igreja. E essas guerras iam até de agosto até dezembro, novembro, dezembro. E aí, não sei se por conta das férias, não sei se os demônios também vão para a praia, eu não sei. Eu sei que aí davam uma mansada ali na época dos dias proféticos, eu acho que por conta dos dias proféticos, dava uma amenizada, aí a gente resolvia os restos das pendências em janeiro, em fevereiro era o restinho, coisas... Vocês podem buscar aí na sua memória, se você é igual eu, os problemas que a gente teve na igreja aconteceram tudo de agosto a fevereiro. De agosto a fevereiro, os grandes problemas. E aí, a gente resolvia e a gente tinha 3, 4 meses de férias. Que era março, abril, maio, junho, aí julho, começava tudo de novo. E eu percebi isso com esses ciclos. Falei, meu Deus, que loucura, né? É só a gente profetizar, o diabo vem para cima para querer roubar. Aí até aí tudo bem. Só que quando foi 2017, eu percebi que tinha algo na minha vida pessoal. Até então nunca tinha parado para pensar. Mas eu fui ver na minha vida pessoal. E eu descobri que na minha vida pessoal as coisas aconteciam sempre a partir do meu aniversário. Era chegar mês de outubro, eu fazer o aniversário. Naquele mês de outubro estava rolando alguma coisa, alguma pendência emocional, alguma pendência pessoal, que muitas vezes levava de 2 a 3 meses para resolver, e às vezes durava até janeiro, para não dizer que não virava até ano. E eu percebi, e quando eu tive esse insight, eu comecei a lembrar dos anos anteriores. E eu falei, rapaz, esse negócio aqui foi outubro, isso aqui não sei o quê, novembro, isso aqui não sei o quê, outubro, isso aqui não sei o quê, novembro. Eu comecei a perceber que era sempre depois ou ali diante da data do meu aniversário. Por quê? Toda vez que um ciclo é virado, essa não é a palavra de hoje, mas pode ser, se você quiser. Toda vez que vira um ciclo, há uma... A gente está falando de alinhamento, amém? Quem esteve aqui no Perseverão está entendendo melhor essa palavra. Então, o que acontece? Quando você renova um ciclo, é como se realinhasse as coisas para... Deveria, né? Deveria realinhar para se começar de novo outro ciclo. E tem gente que condena, né? Eu já vi pastores condenando ano novo, por exemplo. Fica aí falando de ano novo, mas o que é o ano novo? É uma data. E que não acontece nada, é um dia, depois amanhece outro, e a igreja fica fazendo essas coisas, sendo que a vida continua, blá, 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 blá.
Na verdade, se nós temos uma data, a nossa memória cronológica, ela trabalha em cima dessas datas, desses ciclos, né? Então, se você decorou que ali é o seu dia de aniversário, inconscientemente o seu cérebro, a sua mente, o seu corpo vai trabalhar em cima daquela data. E é tão impressionante isso que inconscientemente você, olha assim, é tipo assim, ó. Ontem eu tinha 42 anos, ontem. Aí 40 e coisa. Ontem eu tinha 46. Ontem, por exemplo. Hoje é meu aniversário. Até ontem estava tudo certo. Só que aí quando bate o dia do aniversário ou o dia depois fica, puxa, eu estou mais velho. Você já estava ontem você já estava beirando os 47. Por que você está se sentindo mais velho hoje? É como se o reloginho mental tivesse dado o clique. E aí caiu a ficha, estou mais velho. Então esses ciclos, pode ser do seu aniversário, pode ser do ano brasileiro, porque o ano judeu é diferente, o ano chinês é diferente. Mas nós temos um ano aí que a gente contabiliza. Tem o ano do aniversário, tem o aniversário da igreja, tem o aniversário ministerial, tem a sua data de batismo. Você poderia ter guardado ela, viu, gente? Esse é o seu aniversário espiritual. O meu, dia 28 de fevereiro de 1989. Me batizei aos 14 anos de idade. E o seu? Foi quando? Você lembra? Tinha que lembrar. Foi para não dizer que foi a data mais importante da sua vida. Do que a data que você aceitou Jesus, essa daí é talvez a mais importante de todas. Você confirmou diante dos homens a sua aceitação. Amém? E aí eu percebi essa virada de ciclos na minha vida pessoal. Eu já vou chegar onde eu quero chegar, tá? Isso tudo é o contexto para chegar onde eu quero chegar. E eu percebi isso em meados de 2016, 17, sei lá, e fiquei observando os próximos eventos, o que ia acontecer. E aí aquele ano aconteceu de novo, e no outro ano de novo, e no outro ano de novo. Isso até então. E aí aconteceu um fenômeno da alma. Eu comecei a ficar preocupado. Porque até então eu não tinha prestado atenção. Mas quando você presta atenção, agora você fica observando. Tipo, o que será que vai acontecer esse ano quando eu fizer aniversário? O que vai acontecer esse ano no mês de outubro? Ou o que vai acontecer em novembro, depois do meu aniversário? E eu fiquei com aquele negócio, sabe? É quase como aquele, como é que chama? É quase que uma superstição. Mas eu não tenho mais isso, graças a Deus. Mas eu não vou te mentir, que aquele receio por dentro, aquele medinho por dentro, tipo, o que será que vai acontecer esse ano? E era batata, irmãos. Acontecia alguma coisa. Só que aí entrou 2021, viemos debaixo de uma palavra profética, que vocês já sabem qual é, que acabou os 7 anos, o ano passado, foi o pior ano do ano passado, que esse ano as coisas não iam mudar tanto para o mundo, porém, os filhos de Deus iam ter um refrigério, iam começar a morar na terra de Gozém. Eu não sei você, mas eu já moro, já estou dentro, e eu já estou. Se você não pegou as suas malas e foi... Você nem sabe do que eu estou falando, né? Você é da igreja, gente? Você é da Fonte Alívio? Repeti isso aqui umas 20 vezes aqui, você nem sabe do que eu estou falando. Lê lá a história de José. Lê lá depois dos 7 anos de vacas, teve 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda, e depois o que aconteceu com a família de José. Nós estamos vivendo o período de sermos guardados, mesmo dentro do Egito, mesmo dentro da pior crise mundial da época, crise econômica, que as pessoas venderam a si próprios para não morrer. Eu preguei sobre isso aqui também. Eles começaram vendendo as coisas, vendendo coisa, vendeu outro, trocou por outro, trocou tal. Quando já tinha dado tudo para Faraó, aí eles falaram assim, já não tinha mais nada. Não tinha mais nada, só tinha a vida deles. Aí eles falaram, já que a gente não tem mais nada e a gente vai morrer, então nós damos a nossa vida para você, Faraó. Para você, eu troco a minha vida por comida. E Faraó
não só agora ficou dono de tudo que eles tinham, mas também era dono da própria vida deles. Eu preguei sobre isso. O nome da pregação, eu lembro como se fosse hoje. O ciclo da morte. Era o ciclo da morte, eu preguei. Mas e o povo de Deus? Quando fechou esse ciclo de morte, o que aconteceu com o povo de Deus? O povo de Deus foi morar em Gozém. Numa terra, da melhor terra que tinha no meio da crise. E o faraó foi obrigado por Deus a sustentar o povo de Deus. Você não está entendendo nada que eu estou falando, né? Está entendendo? A maior crise está instalada no planeta e no Brasil vai chegar. Você não tem noção que vai ser ano que vem esse lugar. Meu Deus do céu. Esse Brasil aqui ano que vem, só a graça de Deus. E o mundo também. Aí você fica, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus, nada. Nós, levante sua mão. Nós estamos na terra de Gozém, guardados por Deus. Não importa. Não importa o que está acontecendo tudo lá fora. Nós estamos guardados por Deus. Você tem que ter fé para isso, irmãos. Mas eu carregava aquele estigma pessoal. Meu outubro está chegando. E agora esse outubro é um outubro dentro do 21. Será que ele vai ser igual aos outros outubros? E o outubro chegou. E eu tenho uma notícia para te contar. Quantos querem ouvir? O Senhor quebrou na minha vida esse ciclo maldito. Ele quebrou. Aí você fala, como você sabe? Primeiro porque eu orei por isso. Porque eu não estava querendo viver assim por resto da vida. Então eu orei. Segundo, porque aí de uma vez que você ora vem a resposta. Onde que ela vem primeiro? No Espírito. E no início de outubro, no Espírito, já senti que havia algo diferente. Porque não se iniciou outubro como foi dos outros anos. O outubro se iniciou com outra sensação dentro de mim. De alguém que tinha passado por um ciclo de morte, estava revivendo, blá, blá, blá. Mas também espiritualmente estava acontecendo algo que eu não sabia o que era. E o que Deus estava fazendo com a minha vida pessoal? Estava colocando um alinhamento. A ponto de que esse alinhamento ocorre exatamente em um número específico da minha vida, que é o 74 ao contrário, 47. Então é como se Deus colocasse todas as coisas no eixo, todas as coisas no lugar e começasse a contar de novo. E foi incrível o ato profético, não sei quem teve essa ideia, parabéns você que ouviu Deus, né? De me trazer aquele negócio lá, aquela, como é que chama aquilo? Ampulheta. Não sei quem foi o profeta que teve a ideia. Por que da ampulheta? Porque a ampulheta, quando a terrinha cai tudo de novo, você tem que virar e começar a contar um novo ciclo. E aquilo ali, quando eu bati o olho naquilo, ela me entregou, é como se Deus estivesse falando, eu estou começando de novo a sua contagem pessoal, mas junto com você eu começo de novo o teu ministério. E o meu ministério, irmão, não é separado da Igreja Fonte de Alívio. O meu ministério é ali, ó, é ali, ó. Não é duas coisas diferentes, Fonte de Alívio para um lado e eu para o outro. Nós estamos ali junto, pelo menos até eu morrer. Nós estamos ali junto. Então, quando Deus vira esse ampulheta do meu ciclo pessoal, a ampulheta do Ministério Fonte de Alívio também foi virada. Então, houve um realinhamento e incrível. É que a Adri ela não é de datas, ela não é mesmo. Cada um da nossa casa é para uma coisa, ela não é a pessoa das datas. Mas eu não sei se você consegue trazer à sua memória os meses de novembro da nossa vida. Você consegue memorizar novembros, pós-aniversário? Você tem memória disso? Eram terríveis, os nossos novembros, gente. Porque eu faço aniversário dia 28, então já cai, né? Fez aniversário, no outro dia não sei o que, já comemora os mortos, aí pronto, aí. Eu tô zoando. Mas o novembro era terrível. Só que aconteceu algo e começou diferente.
E eu estou sentindo isso como igreja agora. E eu contei toda essa história aí para te trazer para um contexto. De um texto que eu vou ler para você que eu não sei nem onde está. Tem que ser sincero. Está na Bíblia, amém? Porque o Deus me deu, eu falei que eu tinha várias palavras e não sabia o que ministrar, mas quando eu estava orando aqui, Deus deu, e Ele mostrou as duas situações. Só que eu não sei nem onde está escrito. Então eu pedi ajuda para o universitário ali, os universitários, né? A Fátima, do Douglas também é muito bom de Bíblia, de decoreba. Eu quero aquele texto do profeta novo, profeta velho. Me ajudem aí, os universitários. Enquanto isso, eu vou beber minha água aqui. Enquanto isso, você pode também já profetizar na vida do seu irmão e falar, hoje o Senhor vai te pegar. Fala, o Espírito Santo vai te pegar na curva hoje. Primeira Reis 13, 30. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que fica com vergonha de certas coisas. Meu irmão, a minha cabeça é boa para um monte de coisa. Minha cabeça é uma cabeça muito boa, olha o tamanho dela. Só que a memória da gente serve para umas coisas, não serve para outras. Eu não tenho vergonha de falar que eu não lembro do texto. O difícil seria eu não lembrar da Bíblia. Mas você percebe que Deus fala comigo e vem os textos todinhos na minha mente. Só que eu não sei onde está. Cara, é ruim se eu não lembrasse da Bíblia, não era verdade? Então, 1 Reis, capítulo 13, versículo... Oi? Do 11, né? Vamos lá, morava em Betel, versículo 11. Um profeta velho. Vieram os seus filhos. Não, peraí, eu quero o início da história. Esse aqui é o início? Não, quero quando. Cadê o novo? Cadê o cara novo? Não, eu quero a ordem que foi dada para o novo antes. É isso aqui mesmo? A ordem do profeta no que ele recebeu? Não, o profeta novo e o profeta velho. Eu acho que está um pouquinho antes. Eu quero a palavra onde ele recebeu a ordem. Vai. É por aí. Me ajuda a achar aí. Isso. Não conta nada para ninguém, tal, tal, tal. Eu quero que vocês saibam também, tem umas referências que tem duas. Deve ser crônicas, né? Vê aí se não está em crônicas. Cadê? Onde que está? Você está lendo? O versículo 9? Não, mas aqui ele já teve o encontro com o rei. Tá. Então vamos lá, vai. Vamos começar do 1. Eu acho que o que Deus quis que eu falasse está aqui no meio. Vamos lá. É porque se eu tivesse recebido isso em casa, eu tinha lido em casa. Eu só recebi um insight do que te dizer hoje, então vamos achar juntos. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto do altar para queimar incenso. Veio de Betel, veio de Judá a Betel, um homem de Deus. Diga comigo, um homem de Deus. Ok. Ele veio a Jeroboão, estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse, altar, altar. Olha, gente, a pessoa começar a falar com o altar aqui? Loucura, né? Meu profeta é doido, não é?
Imaginou eu apontar para o altar e falar, altar, altar, eis que eu te digo. Foi assim que ele fez. Ele disse aqui, ó, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. Abre parênteses aqui, olha para mim. Eu já vou continuar a ler. Cuidado quando você fala contra um profeta. Não é a palavra de hoje, mas eu quero abrir esse parênteses e falar para você. Cuidado quando você abre tua boca contra um profeta de Deus e não importa de onde ele é. Aqui na nossa igreja, eu já vi muitas pessoas que caíram em maldição porque ousou falar contra nós. E eu não falei nada. Eu não lancei maldição contra ninguém. Eu não orei a respeito de ninguém dizendo, Senhor, põe fogo nele. Não, jamais. Eu nunca orei sobre isso para ninguém. Só que aí a gente percebe a pessoa em maldição. Por quê? Porque não bastou a pessoa só sair da igreja. Se só saísse da igreja, estava bom. Sai e vai para outro lugar, está tudo certo. Só que sai da igreja e começa a falar mal para outras pessoas. Só que ele pensa o seguinte, que o ouvido de Deus não está lá ouvindo. Então, gente, tem muita gente com a mão seca, porque se levantou contra o profeta de Deus. Fala para o teu irmão, se você ama a sua mão, você sabe o que significa a tua mão, né? É vida, né? Trabalho, é vida. É o que você usa para trabalhar, para comer, para dar ordens, para assinar documentos, no caso do rei, né? Para assinar documentos, para ministrar, para usar o anel do rei. Então, para segurar o cetro. Então, a mão tem um símbolo muito forte, que é a vida da gente, a autoridade, etc. Então, fala para o irmão que está ao seu lado, se você ama a tua mão, não abra a tua boca contra o profeta. Isso. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. O altar então se fendeu, escute, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então, o rei disse ao homem de Deus, implora o favor do Senhor, do teu Deus, ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Aleluia. Existe o ministério do perdão e do arrependimento, viu, irmãos? Também. Se a pessoa se arrepender, tem jeito para a mão dela. O problema é que tem muita gente aí que ainda não caiu a ficha do arrependimento e dizer, me perdoa, profeta. Eu vou falar uma coisa para você, nós aprendemos aqui, outro parênteses, olha para mim. Eu já preguei sobre as 7 ofertas, os 7 tipos de ofertas. Quantos lembram disso? Uma delas chama-se oferta de remissão. Porque a remissão significa o seguinte, não adianta só eu pensar no meu coração, Deus me perdoa. Deus me perdoa, mas eu preciso ir lá e me reconciliar com meu irmão. E tem muita gente que fala contra pessoas, humilha pessoas, fala mal do pastor lá do outro lado. Tem gente que vai ter que voltar, como uma experiência que eu já contei aqui, não vou contar que não dá tempo, de que depois de muitos e muitos anos, mais de 25 anos, eu encontrei um pastor que eu me rebelei com 14 anos, eu era adolescente, era um membro adolescente de igreja, assim, sentado no fundo, mas eu, no meu coração, me rebelei contra aquele líder, e mais de 20 e poucos anos depois, eu, como pastor,
Eu já tinha proposto no meu coração que todas as pessoas que eu tinha feito algo, eu se encontrasse com elas, eu me perdoo. Eu encontrei com aquele homem de Deus dentro do supermercado. E eu pude me reconciliar com ele. Ou seja, não adiantou eu chegar só para Deus lá, que eu já tinha feito isso só para Deus. Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz com os pastores que tiveram antes de mim, tal. Eu já tinha falado com Deus. Eu já tinha falado. Só que agora eu estava diante do homem de Deus. O homem de Deus tem que saber disso. E você vê, anos passaram. E quando eu comecei a falar da história e pedir perdão, e olha que nem era eu, cara, eu era apenas o que concordava. Quem tinha feito as presepadas eram os obreiros da época. Eu era apenas o adolescente que achava bom, ficava lá na arquibancada. Tira mesmo, tira. O cara nem sabia quem eu era direito. Mas quando eu comecei a contar a história e dizer para ele por que eu estava pedindo perdão, a lágrima desceu. E aí eu te pergunto, será que não feriu o profeta lá atrás? E eu pergunto, eu estava lá pedindo perdão, amém, aleluia. Mas acontece o seguinte, e quantos outros estavam na mesma situação que eu e talvez, digo eu, não Senhor, está na miséria hoje, nem sabe por quê? As bênçãos que eu carrego na minha vida são frutos de reconciliações que eu fiz. Eu vou repetir essa frase, eu vou repetir. E você deve gravar ela para a sua vida. As bênçãos que eu recebo na minha vida hoje são frutos de reconciliações que eu fiz. As curas que eu recebo na minha vida hoje são frutos de reconciliações que eu executei na minha vida. Assim como esse rei teve a mão dele de volta, a mão de volta foi o fruto de uma reconciliação. E ele teve a mão de volta. É muito sério isso, irmãos. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, que não seja seu primo, seu marido, sua esposa, porque ele, né? Você não. Negócio de marido e mulher é muito complicado, irmãos. Por isso que eu falo, pergunta para outra pessoa. Pergunta aí para outra pessoa. Fala assim, será que não existe reconciliação a ser feita na tua história, com pessoas que não são dessa igreja, que ficaram para trás? Fala, será que não tem reconciliação para ser feita? Diga para ele, será que não é por isso que sua mão ainda está seca? O rei Davi disse assim, enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos se secaram. Forte, né, gente? Vamos continuar. Versículo 7, disse o rei ao homem de Deus, vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa. Esse cara era homem de Deus mesmo. Eu não iria contigo, nem comeria do teu pão e não beberia da água desse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela palavra, dizendo o seguinte. Deus tinha falado com ele antes. Não comerás pão, nem beberás água, não voltarás pelo caminho por onde você foi. E se foi por outro caminho, não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Até aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse homem aqui de Deus, esse profeta, para você era profetinha ou profetão? Hã? Eu vou falar para mim esse profeta era nível hard. O cara com ousadia de profetizar contra o altar, o rei na frente assistindo, o altar se fender na frente do cara, a mão do rei secar, depois o cara pede perdão, a mão volta. Sabe onde que eu vi esse negócio, irmão? Só lá no Moisés, lá. Enfia a mão no peito, a mão cheia de lepra. Lembra disso? Põe de volta, a mão volta. Eu só vi isso lá, meu irmão, com Moisés lá, esses negócios muito forte. Esse profeta aqui era o profeta também, gente. Vocês estão comigo? Vocês entendem isso? Mas morava em Betel um profeta velho.
Vieram os seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que disseram ao rei contaram a seu pai. Perguntou-lhes o pai, por que caminho ele se foi? Mostraram aos seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse os seus filhos, Albar da Shabalá, Baixabalá. Apronta o jumento. E eles aprontaram o jumento. E ele montou. E o quê? Qual que é? Albardai-me. Albardaram-lhe. Ai. Isso, é do verbo baldar. O que é baldar? Me ajudou bastante. Joga a Bíblia aí, versão contemporânea. Tem aí, versão contemporânea. Agora eu fiquei curioso. Selou o jumento, arrumou o jumento. Deu um jeito no jumento. Mas vamos continuar. Mostraram seus filhos o caminho. Então seus filhos arrumaram o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, achando-o, o profeta velho foi até onde Deus, achando deitado debaixo de um carvalho e disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele respondeu, eu mesmo. Então ele disse, vem comigo à casa e come pão. Presta atenção, queridos. Ele disse assim, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele respondeu, eu mesmo. E aqui eu começo a ministração dessa noite, que vai ser muito rápido. Foi mais difícil a introdução do que o que eu vou te falar. Primeira coisa, se estamos em um momento de alinhamento com Deus, aqui é um culto, aqui lembre-se que é um culto de treinamento. Nós estamos em um treinamento para permanecer, perseverança apostólico. Apostólico é mensageiro, é evangelista, é missionário. Então nós estamos numa perseverança para cumprir uma missão. Amém? Perseverança para missões, para crescimento do reino de Deus. Então não tem como eu perseverar no reino de Deus se eu não estiver alinhado com o que Deus tem para a minha vida, com o que Deus quer para a minha vida e com o que Deus tem falado para que eu faça. Eu preciso alinhar com a vontade de Deus para mim. Eu estou continuando o que Deus mandou falar, alinhamento. Então aqui, em primeiro lugar, que eu quero dizer uma coisa para você, alinhe-se com a tua identidade profética. Nós somos uma igreja profética e apostólica. E como igreja profética, nós temos uma missão de levar uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Nós temos uma missão, escute, olha para mim. Nós temos uma missão de colocar mais e mais pessoas debaixo da nuvem. Vou repetir, nós temos uma missão de colocar mais e mais pessoas debaixo da tutela, dos cuidados do Espírito Santo. E para trazer essas pessoas para debaixo da nuvem, eu preciso executar uma tarefa, uma missão que Deus me deu. E a missão que Deus nos deu como igreja local, como fonte de alívio, foi cura, libertação, curar, libertar cativos e oprimidos, levar essas pessoas a terem intimidade com Deus através da oração, ungir essas pessoas, ou seja, enviá-las para também, junto com a gente, cumprir esta missão e discipular essas pessoas sempre dentro da palavra de Deus. Essa é a nossa missão. A visão da Cláudia, eu falei ela para você em 30 segundos. Isso é que nós temos que fazer. Nós temos uma missão. Agora, eu não vou cumprir essa missão se eu não souber quem eu sou. Então não adianta você botar essa camiseta bonita aí da Fonte de Alívio. Agora vai sair uma camiseta com logo novo. Vai ser muito legal. Só que é o seguinte, o que adianta você pôr uma camisa aí se você não sabe nem a missão da tua igreja? Porque cada igreja local, toda a igreja do Jesus na terra, veja bem,
A igreja de Jesus na terra tem a mesma missão. Todos têm a mesma missão. Todos da igreja de Jesus na terra têm que pregar o evangelho a toda a criatura. Todos têm que batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos têm que curar enfermos. Todos têm que expulsar demônios. É uma missão para a igreja de Jesus na terra. Mas nossa igreja local tem dentro dessa visão global, temos um ministério específico. Nós temos prioridades específicas que Deus confiou na gente. É como você confia em filhos. Às vezes você tem 2, 3 filhos, né? Pedrinho agora já está maiorzinho, aleluia, glória a Deus, né? E se a Júlia for uma boa mãe, e ela é uma boa mãe, já deve estar fazendo isso já há um tempo. Se não está, eu já vou dar a dica, Júlia, já está na hora de começar, mas eu acho que você já começou. Que é o quê? E eles têm a Brenda também, não pode esquecer disso, é a Brenda, a Alícia e o Pedro. Só que agora o Pedro já cresceu. Então agora é o seguinte, a Júlia está saindo de casa para trabalhar, o Douglas sai para trabalhar, e qual é o correto? Alícia, você vai para ali, para aquele canto, lava a louça. Pedro, você vai lá para o seu canto fazer isso, isso. Brenda vai para o outro canto fazer isso, isso e aquilo. A missão deles é deixar a casa em... Mas cada um vai fazer uma coisa diferente. Já está rolando isso lá? Isso. Aleluia. Porque se na tua casa não rola isso, meu irmão, me perdoa, não estou te ofendendo, eu não estou te julgando, eu só estou sendo bem prático aqui, dizendo que se na tua casa não rola isso com teus filhos, você está sendo um pai omisso. E depois não adianta você falar que seus filhos não prestam. Quem não presta é o pai deles. Quem não presta é a mãe que não pede para fazer nada. As meninas aí, ô mamãe, me ajuda aí. Põe essas meninas pequenas para lavar sua calcinha. Menina que não sabe nem lavar suas próprias calcinhas, que vergonha. Pelo amor de Deus. É a mamãe que tem que lavar? Ah, que isso. Então, vamos voltar para a palavra. Então, nós temos uma missão, pessoal. Tem uma missão global que é pôr a casa em ordem. Trazer mais filhos, todo mundo tem essa missão. Mas Deus confiou uma missão para a igreja Fonte de Alívio. E a gente apelidou essa missão de Cloud. Ou no inglês, Cloud. Que significa nuvem. Que é um apelido para o Espírito Santo. Deus confiou uma missão linda para nós. E olha, eu estou me sentindo Barnabé agora. Por quê? Porque o Barnabé significa filho da consolação. Ou seja, filho do Espírito Santo. E Deus deu para nós uma visão pessoal, né, local, que é o Espírito Santo. Ele falou assim, olha, a missão de vocês é trazer as pessoas para se alinharem debaixo da nuvem. Para você, sabe qual é a sua missão? A missão de vocês é alinharem as pessoas no governo do Espírito Santo. Para quê? Para que cada indivíduo que entrar nesta igreja, a sua missão, olha para mim, a sua missão é fazer com que esse indivíduo seja guiado pelo Espírito Santo. Ou que esse indivíduo caminhe, agora, né, no apelido, debaixo da nuvem. Essa é a nossa missão. Mas como que a gente vai carregar essa pessoa para a missão se a pessoa está ali, não está curada ainda? E a cura no duplo sentido. Por exemplo, se ela não está salva, como que eu vou trazer alguém para debaixo da nuvem? Gente, para entrar debaixo da nuvem tem que ser convertido. Cadê o glória dos convertidos aí? Deixa eu ensinar algo para você. Nós somos uma igreja em células. E numa igreja como a nossa, os nossos grupos de alívio vão receber pessoas constantemente. E vai ter pessoas... Aí, já está tomando a bronquinha santa, é isso aí. Começou bem, é isso aí. Não está nem aí pelo que a avó falou, está saindo fora. Não ri não, pai. Você não pode rir, pai. E aí, olha para mim. A nossa missão é trazer essas pessoas para debaixo da nuvem, mas nós somos uma igreja em grupos de alívio, amém? Amém. E se você sabe disso, você vai saber que nosso grupo recebe muita gente. E tem muitas pessoas que gostam de ambientes comunitários. Então o grupo de alívio se torna um local de amigos. Não é? Eu fui lá, eles estavam numa festinha, conversei com todo mundo, me senti tão bem lá, me senti tão à vontade lá, amém. Se a pessoa foi lá no teu grupo e se sentiu assim, é assim que ela tem que se sentir mesmo. É assim que ela tem que se sentir mesmo. Só que é o seguinte, ela se sentiu bem, ficou lá um dia, 2 dias, 3 dias, um mês,
Passou 2 meses. Já veio várias ministrações, já teve várias oportunidades de apelos para ela aceitar Jesus. Bom, se você não teve no seu grupo oportunidades para as pessoas aceitarem Jesus, errado é você. Você tem que dar oportunidade para as pessoas. Mas passou 2 meses e nada. Deixa eu só te falar uma coisa, querido. Se passou 2 meses e nada, se passou 1 ano e nada, enquanto essa pessoa não aceitar Jesus Cristo de Nazaré, ela não está debaixo da nuvem. Põe isso na sua cachola aí. Ah, mas ela é do meu grupo de alívio, já tem 6 meses. Aceitou Jesus? Não. Então ela não está debaixo da nuvem ainda. Você pode jogar isso na cara dela? Não. Só que você tem um papel, que é convencê-la que a vida dela ainda não mudou do jeito que poderia. Ela já tem amigos, ela já tem uma família nova, ela já tem um grupinho que é legal ali. Amém, glória a Deus. Se é uma pessoa solitária, né? Ela está no lugar certo. Glória a Deus. Só que ali não vai levar ela para o céu. O que vai levar ela para o céu, vocês estão aqui? O que vai levar ela para o céu é ela aceitar Jesus como Senhor da sua vida. E deixar Deus controlar a sua vida, não é ter um grupo de amigos. Não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Porque eu já vi, em muitas células, em muitos grupos de alívio, pessoas que não aceitaram Jesus ainda, e os membros, e o líder, está considerando que a pessoa já está debaixo da nuvem, que a pessoa já se converteu. Ela só se converte quando ela abre a tua boca e confessa, é bíblico. Crê no coração e confessa com os lábios. Não confessou ainda, não começou, não vai ter cura, irmão, não tem jeito, ele tem amigos. E se morrer não vai ser salvo. Ah, mas eu era amigo do pessoal. Então, você era amigo do pessoal, mas você não era amigo de Deus. Você nunca deixou Deus governar a sua vida. Vocês estão aqui? Então tudo começa pela salvação. E a cura vem por dentro primeiro. Primeiro a cura interna. Na dupla versão da cura, né? É a cura interna, a cura da alma, a cura do espírito. Uma vida nova. Curei alguém que estava morto e reviveu. Só que uma pessoa morta e ela reviveu, agora ela tem a cura da alma, né? Da alma que está em pecado ainda, da carne de pecado ainda que tem que ser tirado. Isso é cura nos 2 âmbitos. E logo emenda no quê? Na libertação. Vocês já estiveram no encontro de alívio? Eu acho que vocês lembram de uma ministração que fala do Lázaro. Quantos lembram do Lázaro? O Lázaro foi salvo. O Lázaro foi curado. Aleluia por isso. Deus falou, Lázaro, Lázaro, sai para fora. O Lázaro saiu. O Lázaro saiu para fora. Só que é o seguinte... Estava curado? Estava. Estava salvo? Estava. Estava salvo da morte? Estava. Só que o Lázaro estava cheio de faixas e não conseguia andar. O Lázaro precisava de quê? De libertação. Não adiantava chegar para o Lázaro e falar, Lázaro, agora você está curado, está salvo. Vem para debaixo da nuvem. Imagina todo mundo caminhando no deserto e o Lázaro tentando entrar debaixo da nuvem. Todo enfaixado. Não ia conseguir, irmãos. Então, para você caminhar debaixo da nuvem, tem que ter libertação. Eu estou dando para você um rascunho grosso aqui da nossa visão. E chega um momento que as pessoas têm que começar a aprender a falar com Deus. Na época do deserto era só Moisés. Tudo Moisés. Chegou a hora que Deus falou assim, Moisés, é o seguinte, separa os homens aí para governar esse povo. Só que o Moisés era do deserto na lei, só que veio Jesus na graça. O Moisés era um tipo de Cristo, mas aí veio o Cristo. E quando o Cristo chegou, o Cristo rasgou o véu. E agora não era só Moisés que podia conversar com Deus, todos poderiam ser sacerdotes diante dele. Não é só o Moisés, agora todo mundo pode falar com Deus. Então, na visão da Clode, todo mundo pode orar e falar com o Pai. O profeta disse assim, Deus falou comigo, Ele me deu uma ordem. O profeta tinha acesso a Deus e hoje você também tem. Ah, eu acho que vocês estão meio com fome. Esse profeta aqui, ele tinha acesso a Deus direto, Deus falou comigo. E hoje você tem acesso a Deus diretamente. Oração, oração. E esse profeta, ele foi enviado por Deus. O que é enviar, irmão? Unção é para quê? Unção é para enviar. Unção é para mim, unção é como fosse uma voz de comando do Espírito Santo.
Eu coloco para você uma patente, uma roupa, uma armadura, sei lá o quê, e te envio, fala, vai lá. Então, o profeta, ele recebeu o envio de Deus, vai lá, faça assim, 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 unção. Aí você fala, e onde esse profeta aprendeu tudo isso? Com certeza, ele teve alguém para ensiná-lo a ser profeta, porque naquela época tinha escola de profetas. E ele aprendeu isso lá dentro do discipulado, com outro profeta que ele tinha. Mas ele estava pronto aqui, sim ou não? Ele já estava ouvindo Deus, ele já sabia o que fazer, ele já tinha tudo certo. E quando o profeta velho perguntou, é você que é o tal do profeta que fez isso, ele falou, eu sou. Traduzindo aqui, eu caminho debaixo da nuvem. Eu sei porque eu estou nesta igreja. Eu sei qual é a visão que Deus mandou fazer. Eu sei o que tem para mim aqui. Eu sei o que Deus mandou eu fazer. Eu sei o que eu tinha que fazer e fiz. Eu sei o que tinha para fazer e foi eu. Foi você? Fui eu. Ele não ficou com tímido. Ele disse, fui eu. É assim, assim, assim. Pergunta, você tem identidade? Se estamos falando de alinhamento, a primeira coisa que eu tenho que alinhar é a minha identidade. Quem é você? Qual é a sua igreja? Tem gente que tem vergonha de falar a igreja dele, sabia? Já passou esse tempo, irmão. No passado, só tinha umas 4, 5 igrejas no Brasil, famosas. Assembleia, Batista e tal. E tem aí... Só que aí, o que aconteceu? Era igual as empresas de carro, né? Só tinha Volkswagen, Ford, Chevrolet. E aí, começou a chegar os carros de fora, outros carros melhores, muito superiores. Ah, não, carro importado não presta, Deus me livre, Deus me livre. Eu lembro quando eu comprei o Logan pela primeira vez, em 2009, nossa, eu ouvi tanta porcaria, esses carros não prestam, é doido. Nossa, compra esse carro aí, isso é doido. Ninguém me chama de doido hoje, né, com o Renaultzinho ali. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas com o que é novo, isso é ser humano, gente. Isso é ser humano. E tem as que a gente chama de denominações. As denominações, elas nasceram há muitos anos atrás. Estou falando aí de metodista, presbiteriano, batista, Assembleia de Deus, e algumas, uma meia dúzia de igrejas denominacionais. Só que aprove o Senhor, olha para mim, levantar outras vozes proféticas. Porque Deus sempre fez isso. E o que mudou, pastor, então? Só a placa. Porque os profetas continuaram sendo erguidos. E aí, qual é o fantasma que nasceu? É de pessoas que só conheciam a Assembleia de Deus dizer que outra igreja que nasceu, Fonte de Alívio, não é igreja. A gente já foi chamado de seita aqui na região. A lição da seita. Aquela igreja ali é uma seita. Por quê? Porque quem é denominacional, só a igreja dele que é crente. Nada contra os irmãos da Assembleia. Meu pai é pastor assembleano. Eu aprendi demais com os batistas, mas, meu Deus do céu, tem batista que bate no peito, a gente brinca e fala que é os batistas de papo amarelo. Por quê? Porque não existe outra igreja se não for batista. Se não tiver o ensinamento batista, não aprendeu Bíblia. Se não tiver o ensinamento metodista, não aprendeu Bíblia. Se não tiver o ensinamento presbiteriano. Então, gente, a pessoa vestiu uma capa de uma religião e agora não se pode nascer um novo profeta. Uma nova igreja. E a igreja Fonte de Alívio, pastor, ela é o quê? Ela é uma igreja contemporânea. Ou seja, é uma igreja deste momento. E aí, quando alguém que é Fonte de Alívio se depara com alguém de uma denominação, tem gente que fica com vergonha. De que igreja que você é? Aí você fala assim, eu sou da Fonte de Alívio. Aí os denominacionais, sabe o que eles fazem? Eles já dizem assim, eu não conheço essa igreja. Eles já te jogando na cara assim, tipo, isso aí deve ser uma igreja qualquer, eu não conheço. Quem já ouviu essa frase? Eu não conheço essa igreja. Mas não eu não conheço essa igreja com curiosidade de conhecer. Tipo, olha, eu não conheço essa igreja. Nossa, que igreja é essa? Que você é tão legal, quero... Não, eu não conheço essa igreja aí. E aí as pessoas se intimidam. Se intimidam de dizer, eu sou Fonte de Alívio. E quando eu estou falando isso, não é vestir uma camisa de rótulo. Não é levantar uma bandeira rotular, para rotular. Porque senão a gente vai ser igual, concorda, irmão? Se a gente fazer isso, a gente vai ser igualzinho. E não é disso que eu estou falando. Eu estou te falando sobre a unção que está sobre nós.
Então você precisa de ter essa identidade, dizer, eu faço parte de uma igreja de Jesus forte nesta terra. A minha igreja é um membro forte do corpo de Cristo na terra. Ah, eu não conheço essa igreja. Você está perdendo. Bem que você podia conhecer, porque pensa um membro forte do corpo de Cristo na terra, é a nossa igreja. Ainda que a gente seja apenas o dedo mindinho lá do pezinho, mas nós somos um membro forte, porque tira o dedinho lá de baixo para você ver. Você anda tudo. Você sabia que é o dedinho que equilibra? Não é? O dedinho que equilibra, o dedão também. Eles ficam ali, trazendo um certo equilíbrio ali no pé. Tirou o dedão, meu filho, já era. Tirou o dedinho, você vai ter problemas. Dá para andar sem dedinho? Dá. Mas, meu irmão, cada peça do corpo tem um valor. Até aquela parte lá que você fala que não serve para nada. Eu já vi gente falando, isso aqui não serve para nada. Como é que é o nome daquele negócio que às vezes a pessoa fica doente? Tem que mandar tirar? Diz que é um rabinho que sobrou lá depois da evolução, e sobrou um rabinho. e aí os caras falam assim, não serve para nada. Agora, olha para mim. Você acha que Deus vai colocar algo no nosso corpo que não serve para nada? Só para te dar uma dor, sei lá, e depois você ter que operar e tirar fora, porque não serve. Irmão, talvez o cientista não descobriu para que serve ainda. Mas toda parte do nosso corpo tem um valor e serve para alguma coisa. Mas talvez a ciência não descobriu ainda. E aí quando eles não descobrem, ele fala que não serve. É igual o dentista ruim. Já viu o dentista ruim? Ele abre a tua boca e fala assim, vamos tirar esse dente aí, porque isso aí não serve para nada. Já viu o dentista assim? Eu lembro que o meu dentista, ele não deixa não. Vamos tirar esse dente aí. Não, tira não. Dentista bom não deixa não. Falou, nós vamos fazer de tudo para esse dente ficar aí dentro da sua boca. Porque tem valor. Se está lá, porque Deus fez, tem valor. E se você tirar, você vai tirar uma peça muito importante da sua vida. Tem gente olhando para mim com cara de nada, que já tirou já meia dúzia. Você foi lá no Zona Sul, no pronto-socorro, né? O dentista fala. Lá era assim quando eu ia lá de Santa Amaro. Ai, tô com dor, tá doendo, vamos arrancar. Olha para mim, queridos. Identidade. É você que é o profeta? É você que é o profeta? Que estavam falando por aí? É ou não é? Responde, gente. É você? É você o profeta? É você o profeta que andam falando por aí? É você? É você o profeta? É você? Então disse-lhe o homem, o profeta mais velho, vem comigo à minha casa e come pão. Porém, ele disse, eu não posso voltar contigo. E eu nem entrarei contigo e não comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar. Porque me foi dito pela palavra de quem? Do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás águas, nem voltarás pelo caminho porque fostes. Tornou-lhe ele também, olha isso, também eu sou profeta, como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, mentiroso de uma figa. Não posso falar de uma figa, já me ensinaram isso. Mentiroso, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água, porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Então estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde. Eita! Porquanto fostes rebelde à palavra do Senhor e não guardaste os mandamentos que o Senhor te deu. O Senhor teu Deus te mandara, antes voltasse e comeste pão, bebeste água no lugar que dissera, não comerás pão nem beberás águas, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E depois de o profeta, quem fizera voltar a haver comido pão e bebido água, arrumou ele o jumento, foi-se, pois um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados juntos ao cadáver. Eis que os homens passaram, viram o corpo lançado no caminho,
como também o leão parado junto do corpo e ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foste rebelde à palavra do Senhor? Por isso o Senhor entregou ao leão, que despedaçou e matou. Que profeta xarope. Ainda joga na cara ainda. Segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos: arruma o jumento, e eles arrumaram. E ele foi e achou o cadáver ateado no caminho do jumento e o leão, parado junto ao cadáver, e o leão não tinha devorado o corpo, e nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pôs sobre o jumento, tornou a levar, assim veio o profeta velho à cidade para chorar e o enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio, e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu. Depois de haver sepultado, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos deles, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. O que eu quero dizer para me encerrar aqui? Deus tinha dado ordem, você já leu comigo. Ele cumpriu, deu tudo certo, obrigado. Quem você é? Sou profeta. Quando ele morreu, vieram anunciar o que para ele? O profeta morreu. Quando o outro profeta velho recolheu ele com honra e disse: esse é o homem de Deus, esse é o profeta, enterra ele no meu sepulcro. Ele estava enterrado como homem de Deus, ele estava sepultado como profeta de Deus. O profeta velho disse para ele, disse o seguinte: ó, me enterra junto com este homem de Deus. Eu quero ser enterrado com um homem assim. Então, mesmo morto, ele tinha uma identidade. Mas você pergunta: poxa, como que um cara desse, que ainda é honrado depois de morto, o Senhor vem com juízo sobre ele e tira a vida dele, permite que a vida dele seja ceifada? Deus permitiu que a vida fosse ceifada, porque mesmo ele tendo identidade, ele não reconhecia a unção nova que estava sobre ele, porque o profeta era profeta, mas o que tinha sobre o profeta velho era unção velha, e Deus precisava de uma unção nova para realizar o que ele estava realizando naquele tempo. E foi por conta da unção nova que Deus profetizou no altar, foi por conta da unção nova que o altar se fendeu, foi por conta da unção nova que o milagre aconteceu na vida do rei e mostrou para o rei aquele grande sinal de quem Deus era. Foi uma unção nova. Então veja bem, o que Deus estava dizendo era o seguinte, o que eu quero dizer para você aqui hoje: temos que nos alinhar com o novo de Deus. Deus está fazendo coisa nova neste tempo, uma coisa que nunca foi feita em outros tempos, uma coisa que o profeta velho não conhecia, teve até que mentir, porque o profeta velho não conhecia o que Deus estava fazendo. Escuta o que eu estou te falando, não estou falando mal das denominações, não estou falando mal de igrejas mais velhas. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: os nossos queridos irmãos que plantaram a igreja nesta terra, teve irmãos abençoados, né? O Daniel Berg, aqueles Gunnar Ving, esses irmãos da Assembleia, os outros irmãos metodistas, presbiterianos, missionários que vieram propor, plantar, suaram, morreram aqui, foram matados no Nordeste também. Tinha unção, na época deles era uma unção fresca, uma unção nova, que foi plantada a igreja, e eles profetizaram nessa nação. Por causa da profecia deles é que estamos aqui, por causa da missão deles é que estamos aqui, por causa do que eles fizeram é que chegamos aqui. Nós somos hoje discipulados pelos ensinamentos que eles trouxeram para nós. Só que aprove Deus que uma vez que o profeta está formado, Deus decide dar a esse profeta novo uma unção nova, uma unção fresca, uma unção alinhada com o que Deus quer para os dias de hoje. E Deus, aprove Deus que Ele escolheu a igreja fonte de alívio para estar no meio dessa unção. E Deus escolheu este homem aqui, né, fraco homem que sou, mas Ele escolheu, aprove Deus escolher um profeta novo, alguém que ninguém conhece, uma igreja que ninguém sabe o nome, mas Ele decidiu alinhar a sua vontade com esse profeta novo. E esse profeta que eu estou dizendo é essa igreja abençoada que Deus te deu, que Deus nos deu, e nós estamos alinhados com o que Deus deu. E quando estamos alinhados, vai haver milagre, vai haver juízo.
o altar será refeito, o altar será julgado. Por que Deus está mandando dar essa mensagem para você? Para mim também. Porque já aconteceu comigo. Olha o que aconteceu comigo. Eu fui ungido em 2015, apóstolo. Não pedi, não orei por isso. Não era exatamente isso que eu achava que Deus ia fazer comigo. Vocês estavam aqui, muitos de vocês estavam aqui. Foi surpresa, só que aconteceu algo. Deus estava querendo alinhar o profeta novo no seu devido lugar. Eu não sabia disso. E aí, bobo homem que sou, né? Bobo homem que sou. Fui lá de alegre contar para um profeta velho. Para um apóstolo velho. Olha, eu fui ungido apóstolo. Tem certeza disso? Tá bom, né? Lembra disso, Dri? Foi, né? Tá bom. Desfazendo de um mandato de Deus. Foi Deus que fez, não fui eu. E como é que eu sou um profeta velho e desfaço de uma ordenação de Deus para o outro profeta? Isso não foi ninguém que me contou, não foi fofoca, foi na minha cara. Quantas pessoas, que eu lembro que eu era bobo, né? Ainda era bobo ainda. Ainda sou ainda bobinho em algumas coisas. Deus deu a profecia dos 5.000 e eu saí bobão. Bobão, falando para todo mundo. Já te ensinei como é que faz diferente, não já? Mas o bobão aqui, e os outros riam, do tipo, será que você ouviu Deus direito? Só que veio também a palavra dos 7 anos. No primeiro ano viraram a cara, no segundo riram, no terceiro parece que ele está falando alguma coisa que tem razão. No quarto, não é que está rolando mesmo? No quinto, o que Deus mandou falar esse ano? No sexto, já tinha gente recontando o que tinha visto da boca do profeta novo. E no sétimo, tiveram que se render e dizer, realmente, você é um homem de Deus. Foi 2020. Então, queridos, eu não estou aqui me trazendo glória para mim, eu estou querendo trazer para vocês uma identidade. Nós temos uma unção sobre nós, uma unção profética, que não está sobre o Alain, está sobre nós, porque olha o que aconteceu, olha os pastores dessa igreja, irmão, uma igreja relativamente pequena, se for comparar com as igrejonas, com os profetas velhos, né? Se você for comparar com os profetas velhos que tem por aí, as igrejonas constituídas, grandes que já são, mas olha o nível dos pastores locais que temos aqui. Olha o nível do Douglas, olha o nível da Júlia, olha o nível do Daniel, da Gisele, olha o nível da evangelista Fátima, olha o nível de uma criança praticamente, olha o nível do pastor Mateus, com 24 anos, olha o nível. Como que uma igreja nova, como é que um profeta novo pode constituir gente com tanta, vamos dizer assim, com tanta unção? Porque Deus quer usar a juventude. Olha a profetinha ali, ó, que profetizou domingo ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Como pode Deus estar usando tantas pessoas novas, com uma unção tão poderosa? Quem recebeu a mensagem da Emily aqui foi abençoado? Vocês são tudo puxa-saco. Mas a verdade é que ela soltou umas pérolas aqui para nós, não foi? Através do Espírito Santo, sim ou não? Foi umas pérolas do Espírito Santo. A frase que ficou marcada, né? Como é que é a frase famosa lá, Emily? Pessoas posicionadas, gerações incendiadas. Eu posso dizer que essa palavra aqui de treinamento é a sequência da palavra da Emily. Em que sentido? Se você toma a posição de quem você é, se você se alinha com Deus, se alguém perguntar quem você é, eu sou o profeta. Deus me fala e tem me falado assim, assim, assim. A nossa igreja, Deus constituiu uma visão, assim, assim, assim. E diga de Cláudia aí, Deus constituiu a gente com uma visão. Mas Cláudia, debaixo da nuvem, todos não sei o que, foi Deus que deu. Deus mandou fazer desse jeito. Ah não, volta para trás. Volta pelo caminho que viestes, vamos ser MDA de novo.
Não, querido, aquilo foi o caminho que nos trouxe até aqui, foi bom, aleluia, foi onde eu cheguei, não vou cuspir no caminho que eu andei, não, é bom, e continua sendo bom para aqueles que estão naquele caminho, mas Deus deu para nós, e disse, você vai caminhar por outro caminho quando você voltar. Vocês entendem isso? E não é porque o outro profeta mais velho está fazendo o que ele é certo, e que a gente está fazendo o que é errado, nós estamos fazendo o que Deus mandou a gente fazer. Sabe como é o nome disso? O nome disso é alinhamento. E se chegaram, aí só que, por exemplo, você não sabe quem você é. Aí sabe o que você faz? Você vai para o YouTube. Aí você encontra lá um homem de Deus, um profeta velho, um Luciano Subirá da vida. E você começa a curtir lá as pregações dele e começa a falar, poxa, eu tenho que comer aqui nessa casa. Eu tenho que comer desse pão. Eu vou ficar um pouquinho aqui aprendendo um pouco. Queridos, eu não estou falando mal não, estou falando bem do pastor Luciano Subirá. Porque ele é um homem de Deus, ele é um profeta mais velho que eu. Só que ele tem uma igreja que não é uma igreja apostólica e profética. A igreja dele é uma igreja de ensino. Deus mandou eles fazerem outra coisa. E que essa outra coisa pode nos auxiliar, sim. Mas não adianta você querer ir pelo caminho dessa igreja. Vocês entendem isso? Assim como a Igreja Batista da Lagoinha tem o caminho dela, é o que Deus mandou ela fazer. Eu estava corrigindo uma pessoa semana passada, e na minha correção eu estava dizendo o seguinte, aquelas pessoas daquela outra denominação, eles não estão fazendo nada de errado. Eu não vou julgar o que eles estão fazendo, mas aparentemente estão fazendo em nome de Jesus. Mas eles estão fazendo, aquele apóstolo está fazendo o que ele entende que Deus mandou ele fazer, está tudo certo. Deus mandou ele fazer, está fazendo, está lá todo ano fazendo a mesma coisa, e é o chamado dele. Aí eu perguntei para a pessoa daqui da fonte, e você, o que você está fazendo lá? Porque não é o chamado da fonte de alívio. Não é o chamado da fonte. Você está em outro caminho, que não é o nosso caminho. E graças a Deus, entendeu. Graças a Deus, fiquei tão feliz. Fiquei muito feliz mesmo. Porque às vezes a gente precisa de revelação. Às vezes a gente pergunta, quem você é? Eu não sei. Quem eu sou mesmo? Eu sou fonte de alívio. Eu estou debaixo da nuvem. O Espírito Santo é a pessoa mais importante da nossa igreja. Nós caminhamos debaixo da unção do Espírito Santo. Tudo que o Espírito Santo pede para a gente fazer, a gente faz. Mas e o Pai e o Filho? O Pai, a outra igreja prega e dá ênfase ao Pai. E o Filho, a outra igreja prega e dá ênfase ao Filho. E aqui, a gente prega e dá ênfase ao Espírito Santo. Ah, quem está mais certo do que o outro? Todos estão certos, porque cada um está fazendo o que Deus mandou fazer. Porque Pai, Filho e Espírito Santo, eles não têm problema entre eles não discutem. Não tem jogo de interesse entre eles. E se o pai decidiu, olha, nessa igreja eu quero que vocês dão ênfase ao pai, eles vão dar ênfase. Aqui nessa igreja eu quero que vocês dêem ênfase ao filho, a figura do filho, beleza. Mas se nós, por exemplo, todo mundo conhece Benihim, já viram falar do Benihim? A ênfase do ministério do Benihim é o Espírito Santo. Foi, né? E não sei se é ainda, mas foi. Ele cresceu, se tornou quem ele foi, porque por causa do ministério, ele só falava do Espírito Santo, ele não falava de outra coisa. Era Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. É o ministério que Deus confiou a ele. Aí você vai no outro lá, no Kennedy Reagan, cura, evangelismo, cura. Foi o ministério que Deus confiou a ele. Vocês entendem isso? Agora a pergunta é, você vai pelo caminho que Deus falou para você ir? Você vai se alinhar com neste caminho? Ou você vai ficar fuçando no Google, no YouTube, para descobrir qual é o caminho que um profeta melhor do que o seu, ou melhor do que você, está dizendo que é um caminho bom? O que você vai fazer da sua vida? Fica tranquilo. Se você decidir ir por outro caminho, você vai ser enterrado num túmulo muito bom. Mas ele não é seu. Fica tranquilo, se você morrer, o seu nome vai ficar registrado como um grande profeta, mas um grande profeta morto e que morreu antes do tempo. E fica tranquilo,
Se você morrer, você vai ser chamado de profeta, mas as pessoas não vão saber nem o seu nome. Porque eu queria que você me mostrasse o nome dele aqui. Não tem nome. Foi apenas um grande profeta. Então eu quero terminar essa palavra hoje, que você olhe para o teu irmão com muita fé. Do mesmo jeito que eu sempre peço para você olhar para alguém. Olha com muita fé para alguém. Que não seja seu marido nem sua esposa, olha com muita fé para alguém. Talvez se alguém está atrás de você, talvez está do outro lado. Em nome de Jesus. E declare, Deus confiou a você uma visão. Deus confiou a você um caminho. Diga, Deus confiou a você uma palavra de justiça. Deus confiou a você um propósito. Deus confiou a você um trajeto, passos que você deve dar, caminho por onde você deve andar. Diga, é opção sua ouvir o que Deus está te dizendo. É uma opção sua dar ouvidos a profeta que você não conhece. Diga, a escolha quem vai fazer é você. Mas eu quero que você saiba, você é um profeta. E você está numa igreja profética. E você tem um profeta sobre tua vida. Diga, se eu fosse você, eu não ia cheirar nada em outro caminho. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Pastor, eu não posso ouvir palavra nenhuma no YouTube? Pode. Pastor, eu não posso ouvir ensinamento, participar de um curso? Pode. Mas tudo que você assistir e ouvir tem que estar alinhado com o que as direções estão recebendo. Porque por mais que seja boa administração, se está te levando para outros caminhos que não é o que Deus já está falando para você fazer, então é boa para os outros, mas não é boa para você. Vocês estão entendendo o que eu falei? Deu para ficar claro? Pastor Alan está proibindo você assistir o YouTube? Pastor Alan está proibindo você ouvir outros pregadores? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, ouça, mas cuidado. Observe se o que você está ouvindo, que é muito bom, está alinhado com o que você já ouviu. Porque você já ouviu alguma coisa ao teu respeito. Glória a Deus. Amém. Então eu vou chamar uma profeta aqui para orar sobre isso. Pastora Júlia. Aleluia. Falei para você não comer e nem beber. Aleluia. Feche seus olhos, queridos. Se Deus falou com você, vai orando aí antes da Júlia começar a orar. E vai dizer, Senhor, me ajuda a não ouvir vozes estranhas. Me ajuda a discernir a voz do meu profeta, do profeta velho. Me ajude a não cair nas falácias de profetas velhos. Ainda que a palavra seja boa, me ajuda a não cair nas mentiras. Pai, nós te agradecemos por essa palavra profética, Senhor, de direção e de alinhamento. Senhor, a unção que está sobre as nossas vidas é uma unção profética. E que nós venhamos nos apropriarmos, Senhor, dessa palavra e sermos revelados que o Senhor tem nos levantado com uma identidade profética. E que a unção, Senhor, profética, que está na vida do nosso Pai, apóstolo Alain, venha ser a unção que nos ministra. Porque um dia aprendemos que a unção que a gente respeita é a unção que nos ministra, Pai. E que a cada dia possamos induzir o nosso coração em obediência. Possamos induzir os nossos corações aos preceitos do Senhor. Possamos induzir os nossos corações,
Senhor, as palavras proféticas que têm, Senhor, descido deste altar. E que possamos, Senhor, estar debaixo dessa cobertura, debaixo dessa nuvem, não apenas ouvindo, mas vivendo, Senhor, se apropriando, tomando posse, Senhor, e vivendo cada palavra, cada unção, cada prosperidade, cada direção, Senhor, em nome de Jesus. E que possamos ser aprendizes dessa unção que tem derramado sobre a nossa vida. Consolida, Pai. Consolida, Senhor, nos nossos corações. Consolida, Espírito Santo, cada palavra, Senhor, declarada aqui hoje. E que possamos praticá-la. E que possamos entender que só existe uma fonte na qual possamos beber. A fonte que tem jorrado, Senhor, do Teu Espírito Santo através dessa igreja. Senhor, que venhamos nos saciar a nossa sede através dessa fonte, Pai. Que não venhamos beber de outras águas, Pai, mas venhamos beber apenas das águas dos Teus rios. A Tua palavra diz que se soubéssemos a água que Tu, Senhor, oferece, oh Espírito Santo, o Senhor tem água da vida para nós. E que nós possamos, Senhor, sermos revelados disso a cada dia. Não permita que a gente se perca. Não permite que a gente se distraia, que a gente se desvie. Mas que venhamos saciar a nossa sede em Ti, através da fonte que o Senhor estabeleceu para nós. Em nome de Jesus.